Bom dia, meus amigos. Nesses dias de coronavírus, estamos aqui trabalhando em casa e resolvemos fazer uma postagem para o nosso canal do YouTube, acompanhando as notícias ali. Essa semana inaugurou aqui no Brasil a CNN Brasil e a gente fica acompanhando para e passos as notícias desse momento muito difícil que o mundo atravessa. Eu tenho 60 anos de idade e nunca vi um momento mais melindroso no que diz respeito a pânico mundial do que o momento atual. E nós resolvemos, nesse dia chuvoso, nesta manhã chuvosa, aqui do aconchego do meu lar, falar um pouco sobre os últimos papas que governaram a Igreja Católica, vindo desde Pio XI até o Papa atual, que é o argentino Jorge Mário Bergoglio. Bem, vamos começar lá com Pio XI, Achille Ratti, Pio XI Achille Ratti, italiano. Pio XI, ele governou a Igreja Católica, tomou as rédeas da Igreja Católica de 1922 até 1939. Ele foi o Papa do começo da Segunda Guerra Mundial. Pio XI assinou lá com Mussolini, ditador fascista da Itália, o Tratado de Latrão, através do qual a Itália permitia que dentro de Roma surgisse o Estado Pontifício do Vaticano, que hoje é considerado o menor país do mundo, com 0,44 km². Você vê que quando o Papa chega num determinado país, ele é recebido não só com honrarias de chefe da Igreja Católica Apostólica Universal, como ele é recebido também com honrarias de chefe de Estado. Então o Vaticano foi oficializado como país durante o pontificado de Pio XI, Achille Ratti. Depois de Pio XI vem Pio XII. Pio XII, cujo nome de batismo é Eugenio Pacelli. O Papa, ele tem um nome de batismo e ele escolhe o nome papal, quer dizer, o nome que ele vai ser conhecido na Igreja Católica. Então, Pio XII resolveu prosseguir com o nome Pio. Se o próximo Papa quiser ser Pio, depois de Francisco aí primeiro, que eu acho que é Francisco I, ele vai ser Pio XIV. Aliás, vai ser Pio XIII, porque o último Pio foi Pio XII. Tá? Sobre o pontificado de Pio XII, há muita névoa em cima do mesmo, porque ele foi o Papa durante a Segunda Guerra Mundial e tem muita gente que diz que ele fez vista grossa para a barbárie que foi o nazismo. Então ele é um Papa muito polêmico, então ele esteve aí na frente do pontificado durante quase 20 anos, de 39 até 58. Depois de Pio XII, veio um Papa gordo, Papa glutão, bom de boca, morreu de câncer no estômago, só ficou 5 anos como Papa, mas nesses 5 anos ele revolucionou a Igreja Católica, que foi o Papa Angelo Giuseppe Roncalli. Angelo Giuseppe Roncalli foi o Papa da época que eu nasci. Eu nasci em 1960, ele assumiu em 58, ficou até 1963. O Papa João XXIII. Por que tu dizes que João XXIII foi um Papa revolucionário? Que antes de João XXIII, as missas eram rezadas em latim e o padre de costa para o público. Então ele modernizou a Igreja Católica, convocando o Concílio Vaticano II. A partir de João XXIII, as missas começaram a ser realizadas com o padre falando na língua oficial do país e de frente para o público. Então ele é considerado um Papa revolucionário. Infelizmente ficou à frente da Igreja apenas 5 anos. Tá? De 1963 até 1978, o Papa da minha adolescência, me lembro muito, fiz parte de grupos de jovens aqui na Igreja Católica, quando ele era na Igreja Católica aqui de São Luís, quando ele era o Papa, veio o senhor Giovanni Battista Montini. Vejam vocês que sempre o nome italiano, Achille Ratti, Pio XI, Eugenio Pacelli, Pio XII,
Angelo Giuseppe Roncalli, João 23. Agora, Giovanni Battista Montini, Paulo VI. Paulo VI foi o primeiro Papa a começar a viajar pelo mundo, né? Teve nas Filipinas, um país asiático, o único país asiático predominantemente católico. Então, Paulo VI vai governar aí a Igreja Católica de 1963 a 78, 15 anos. 78, ano que eu fazia terceiro ano do ensino médio aqui no Colégio Marista, foi um ano revolucionário para a igreja, porque 78 talvez tenha sido o único ano, tem que fazer um levantamento histórico, mas que o mundo conheceu 3 papas, porque morreu o senhor Giovanni Battista Montini, o senhor Paulo VI, aí assumiu no lugar dele outro italiano, Albino Luciani, o Papa Sorriso, que resolveu homenagear os 2 papas que o antecederam. Então Albino Luciani resolveu criar uma alcunha papal chamada de João Paulo. Como ele foi o primeiro, foi chamado de João Paulo I. Então Albino Luciani ele teve um dos pontificados mais breves da história, 33 dias como Papa. O Papa Sorriso, toda a foto dele ele aparece rindo. Dizem que Albino Luciani, tem várias teorias da conspiração a respeito da morte de Albino Luciani. Dizem que Albino Luciani ele queria vender todas as propriedades da igreja, dissolver tudo quanto é altar de ouro, vender e doar o dinheiro para os pobres, né? Os pobres do mundo todo. E o certo é que ele acabou, depois de 33 dias que assumiu, amanhecendo morto. Então tem teorias da conspiração que dizem que ele foi assassinado pela ala conservadora da igreja. O certo é que depois, e isso tudo em 78 então morre o senhor Paulo VI, assume Albino Luciani, que morre quase que imediatamente, aí vai ser eleito aquele que vai ser um dos papas mais longevos, que a maior parte dos senhores aí que estão nos assistindo vão se lembrar dele. Depois de 400 anos, um primeiro Papa não italiano, né? Um Papa polaco ou polonês, eu sou Karol Wojtyła, né? Que resolve homenagear o seu antecessor e assume com o nome papal de João Paulo II. Teve aqui em São Luís, eu fui à missa dele aqui em São Luís, no aterro do Bacanga, em 1991, tá? Na época eu dava aula no Marista e tive acesso à missa lá do aterro do Bacanga, que foi rezada lá pelo seu Karol Wojtyła, João Paulo II, um papa muito conservador, mas o papa da internet, o papa da modernidade, visitou mais de 120 países. Ele era um papa que era anticomunista, ele vai ajudar na derrocada do comunismo no leste europeu, tá? Então ele é considerado geopoliticamente muito mais importante na política internacional do que como modernizador da igreja, afinal de contas ele era muito conservador. Então ele é mais importante geopoliticamente do que religiosamente o Papa Karol Wojtyła, João Paulo II, tá? Inclusive, quando eu fui à Polônia em 2000, eu fui lá em Cracóvia, na igreja, que ele foi ordenado padre. Ele vai ter um pontificado de quase 27 anos, porque ele vai ficar de 78 até 2005. Em 2005 é eleito um outro conservador, já com idade avançada, Josef Ratzinger, alemão. Antes de ser papa era arcebispo em Munique. Josef Ratzinger resolve adotar o nome de Benedito, como ele era o 16º Papa com essa alcunha, o Bento XVI, que vai ficar de 2005 até 2013, já com idade avançada, com problemas cardíacos, tá? Pipocando uma série de escândalos na igreja, desvio de dinheiro do Banco Ambrosiano, caso de pedofilia na igreja católica. Ele já sem pulso, ele renuncia, depois de 800 anos, foi o primeiro Papa a renunciar.
e ele vai renunciar em favor de... Aliás, ele não renunciou em favor de Jorge Mário Bergoglio, mas dizem que ele deixou tudo encaminhado para Bergoglio ser o seu sucessor. Porque quando ele foi eleito em 2005, ele foi para a final no último escrutínio com Bergoglio. Como ele era mais velho que Bergoglio, Bergoglio é Francisco. Ele renunciou o direito de ir para o último escrutínio, que seria o último turno lá na eleição, em favor de Ratzinger. Isso o filme Os Dois Papas não mostra, mas eu andei lendo a respeito disso. Aí ele deixou tudo mais ou menos encaminhado para que Bergoglio, que veio a ser conhecido como Francisco, se elegesse Papa. E o que acabou acontecendo, tanto é que o negócio foi tão bem encaminhado, que já no segundo escrutínio, a fumaça branca apareceu lá na chaminé lá do Vaticano, e Bergoglio foi eleito Papa. Quer dizer, pelo menos ele demonstrou ser um cara coerente com Bergoglio. Tanto é que o filme Os Dois Papas, ele mostra justamente essa conversa de Bergoglio, que seria Francisco, com Ratzinger, que era o Bento XVI, lá no Vaticano, lá na Itália. Quer dizer, o Ratzinger deixou mais ou menos tudo encaminhado, quer dizer, o Bento XVI deixou mais ou menos tudo encaminhado para o Bergoglio ser eleito Papa. E Bergoglio acabou sendo eleito Papa. E está fazendo esse pontificado aí que é muito admirado. A primeira viagem que ele fez foi aqui, na Jornada da Juventude aqui no Brasil, em 2013. Ele é um Papa liberal, é um Papa que não tem posições conservadoras, admite uso de anticoncepcionais, de preservativos, não gosta muito de muita pompa. Geralmente quando viaja ele mesmo leva a sua maletinha de mão, agora já está um pouco com idade avançada, ele já está com quase 83 anos de idade, já não pode mais fazer esse tipo de coisa. Crucifixo de madeira, muito querido pelos jovens, sou um cara que eu admiro, acho torcedor do São Lourenço de Almagro, lá em Buenos Aires. Quando ele ia visitar os fiéis, quando ele era arcebispo de Buenos Aires, ele ia de metrô, ele nunca quis usar carros oficiais. Então ele é um Papa que escolheu Francisco justamente porque Francisco de Assis era desprovido de vaidade, de qualquer apego a coisas materiais. Então Jorge Mário Bergoglio, para mim é Francisco I, é o atual Papa, está aí chefiando a Igreja Católica. Tá? Grande abraço a todos. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like lá, e se não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para receber as nossas publicações. Grande abraço a todos, meu cordial bom dia!